Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como integrar essa biblioteca Fontácio na biblioteca de ícone com o Next, como acrescentar o ícone. Para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior, caso você não esteja acompanhando a sequência de tutoriais. Abaixo desse tutorial terá um link para você acessar a playlist completa. Peguei o código-fonte do tutorial anterior, sendo esse código-fonte, abro o mesmo no editor Visual Studio Code. Abrindo no editor, primeiro executo o comando npm install, então no arquivo ler tem as instruções, executo o npm install no terminal para instalar todas as dependências, e em seguida executo o comando para rodar o projeto. Após ter executado o projeto, posso acessar o mesmo através do localhost e em seguida a porta 3000 no navegador. Conferir se realmente isso, retorno no navegador, acesso o localhost 3000 e tenho o resultado dos tutoriais anteriores. E no menu eu tenho a seguinte situação: quando eu diminuo, quando estiver em dispositivos móveis, eu estou apresentando a palavra menu, mas eu quero apresentar o ícone. E o ícone que será utilizado será do Fontácio. Então, eu pesquiso pela biblioteca Fontácio, pesquisei pela biblioteca, abro o site. Abrindo o site, eu tenho a parte dos ícones. Somente aumento um pouco para conseguir ver melhor. Tenho os ícones, e nos ícones eu tenho os ícones free e os ícones pagos. Nesse tutorial será utilizado somente os ícones free. Por exemplo, esse é um ícone free e esse ícone é um ícone Pro, sendo um ícone pago. Seleciono para apresentar somente os ícones free, porque nesse tutorial será utilizado somente ícone free. E como que eu acrescento essa biblioteca de ícones no Next? Para isso, eu pesquiso por CDNJS. Pesquisei por CDNJS, temos o site cdnjs.com, inclusive está apresentando que eu tenho a CDN Fontácio. No que seria a CDN? CDN é um servidor que fornece as bibliotecas. Ao invés de você colocar a biblioteca diretamente no seu projeto, você obtém as informações de um servidor externo, obtém a biblioteca. Não acesso direto o Fontácio, e sim carrego a CDN e em seguida eu pesquiso por Fontácio. Começo a digitar, já apresenta que eu tenho a biblioteca Fontácio. Clico sobre o mesmo, em seguida posso pegar a versão, não quero esta versão beta, versão 6 beta, eu quero a última versão 5, sendo esta a versão. Atualmente a versão estável é essa 5, a versão 6 é a versão beta. Não é recomendado utilizar beta, então simplesmente copio o endereço para incluir a biblioteca, retorno no projeto e no projeto venho na página, eu quero acrescentar no arquivo index e acrescento neste local. Posso acrescentar antes do title, antes do título, neste local. Utilizo a tag link. Depois da tag link, indico que eu quero incluir um CSS, então utilizo esse atributo, acrescento o valor, sendo o style sheet. Depois indico que eu quero carregar um arquivo que está no seguinte endereço, sendo esse endereço que eu havia copiado. Finalizo, finalizei a tag, estou incluindo o Fontácio. Incluí a biblioteca. Como que eu utilizo agora os ícones? Para utilizar os ícones, retorno novamente na biblioteca do Fontácio. Importante, estou utilizando somente os gratuitos, mas você pode adquirir a licença Pro. Eu pesquiso pelo ícone que eu quero, sendo Barce. Eu acredito que seja o Barce. Exatamente, é esse ícone que eu quero. Botão direito, abrir uma nova guia. Abrindo uma nova guia, eu tenho como utilizar. Por exemplo, esse ícone ele foi adicionado na versão 5. Então, eu posso utilizar, porque a versão 5.0.0 é menor do que a versão que eu estou utilizando, 5.15.4. Se o ícone for adicionado na versão 5.15.5 e eu estou utilizando a versão 4, eu não consigo utilizar o ícone. Por isso, sempre verifique em qual versão o ícone foi adicionado. Copio simplesmente isso, toda essa instrução HTML,
e colo no menu, no componente menu. Como criar componente também eu abordei nos tutoriais anteriores, e ao invés de apresentar a palavra menu, eu acrescento o ícone. Como que eu acrescento? Utilizo a tag i, depois da tag i eu utilizo o seletor para acrescentar o ícone. Será que acrescentou? Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, em seguida diminuo um pouco de tamanho para ser dispositivos móveis. Exato, já tenho o ícone, muito fácil. Mas eu também quero fazer o seguinte: quando eu abrir o menu, ao invés de manter este ícone, eu quero apresentar um outro ícone. Posso pesquisar pelo ícone que eu quero, ao invés de ser bar, se eu pesquiso por FOOD, eu acho que é O ou é 0, acho que é 0, 00D. Sim, é esse aqui ícone que eu quero utilizar. Botão direito, abrir uma nova guia, mas neste caso não será incluído através da tag, eu quero incluir no CSS. Então eu utilizo esse código Unicode, é este código que será utilizado. É no CSS, então venho no Style, em seguida em Style, e acrescento somente quando for dispositivos móveis, aí sim eu quero apresentar o ícone neste local. Então utilizo o seletor menu, depois do seletor menu, é menu BTN. Só conferir se é menu BTN ou é somente menu. Isso é no menu BTN. É este seletor, porque o ícone está dentro deste seletor. Utilizo este seletor menu BTN, depois eu tenho a tag i, essa tag, depois eu quero que quando ele estiver ativo, então coloco ativo, não preciso da palavra menu, é só o ativo. Então depois, before, coloco before, depois de estar ativo, ele deve apresentar o que? Utilizo a propriedade content, em seguida o ícone que eu quero apresentar. Aspas duplo, contra barra, e o Unicode do ícone que eu havia copiado, sendo esse Unicode. F00D é o ícone, só que tem alguma coisa errada. Menu BTN e em seguida ativo, before, não preciso os dois pontos no final. Só assim. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, diminuo de tamanho, tenho o ícone que estava sendo apresentado anteriormente, clico sobre o mesmo, agora está sendo apresentado o X para fechar, assim o usuário sabe que neste local ele consegue fechar o menu. Clico no X, oculta o X e é apresentado o traço relacionado ao menu. Este ícone todos sabem que refere-se ao menu, e esse aqui todos também sabem que é fechar, fica muito mais claro para o usuário. Portanto, nesse tutorial eu apresentei como acrescentar o Fontácio no projeto Next e, além disso, apresentei como acrescentar no próprio HTML, sendo na página HTML, como também acrescentar no CSS, com o ícone acrescentado corretamente. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal e eu aguardo você no próximo tutorial.